Eu quero começar, é claro, aqui esse Fala Gigante falando sobre Ryan, porque a bola que o Ryan está jogando é algo completamente inacreditável. É difícil de se ver um fenômeno como o Ryan, essa é a grande realidade. O Ryan é um fenômeno. O Ryan é um jogador hoje que passou do meio da torcida vascaína. O Ryan hoje já é um jogador a nível nacional, um jogador que não responde mais apenas pelo Vasco, mas pelo Brasil. O Ryan hoje é um jogador que desperta o interesse de gigantes do futebol europeu. O Ryan, dentro do mercado, para você ter noção, é tratado como a nova maior promessa do futebol brasileiro pós-Neymar. Hoje o mercado, muitas pessoas que analisam, colocam o Ryan acima de Estevão e de Endrick. Após o Neymar, né? Talvez os dois maiores jogadores, ali ao lado do Vinícius Júnior, o Ryan é colocado acima desses atletas. Porque o Ryan é um jogador de 19 anos que está colocando no bolso um campeonato brasileiro. O Ryan está colocando no bolso um campeonato brasileiro. Mandando e desmandando. Resolvendo jogos. O Ryan é um jogador muito diferente. Absurdamente diferente. E isso está chamando a atenção. Para você ter noção, o Ryan hoje tem mais que o dobro de gols marcados, no caso, 7 gols marcados no Brasileirão, do que qualquer outro jogador com 19 anos ou menos da competição. O segundo maior artilheiro sub-19 é o Ricardo Matias. Esse atleta tem 3 gols marcados, o Ryan tem 7. Então o Ryan, dentro desses jogadores que atuam no Brasileirão de até 19 anos, é o que tem mais gols e com sobra. Além disso, hoje, olhando para participações diretas em gol no Brasileiro, o Vasco tem o Ryan como o atleta que mais participa diretamente em gols da posição de ponta. 4 gols e 5 assistências tem o Nuno Moreira e ao lado dele, inclusive, tem o Ryan, com 7 gols e 1 assistência. Então o Ryan é o segundo jogador do Brasileirão, de todas as idades da posição de ponta, que mais participa de gols. O Ryan hoje é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O Ryan hoje é um atleta que decide jogos. O Ryan hoje é um jogador diferente e encanta, porque é um jogador com um potencial absurdo. Ontem, o Ryan jogou muita bola, não sei dizer qual foi a partida que ele jogou mais, se contra o Flamengo ou ontem contra a equipe do Cruzeiro dentro de São Januário. Só que ontem tinha um fator a mais, porque ontem estiveram presentes em São Januário representantes do Tottenham da Inglaterra. O Tottenham ele está preparando uma oferta na casa de 30 milhões de euros pelo Ryan, representante também do Barcelona e representante da seleção brasileira. Informações do canal Na Torcida Vascaínos é que representantes do Tottenham, que enviou olheiros, que estiveram presentes, melhor dizendo, em São Januário, durante a partida eles trocaram uma ideia com um membro da CBF, que também esteve presente ontem em São Januário, para acompanhar o Ryan, para acompanhar o Coutinho, para acompanhar o Paulo Henrique. E aí, durante esse papo dos representantes do Tottenham com um membro da CBF, a pergunta feita pelo representante do Tottenham, o membro da CBF, foi se o Ryan estaria no radar do Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, para futuras convocações. Essa pergunta foi feita pelo representante do clube inglês porque jogar pela seleção nacional é um pré-requisito para a obtenção do visto de trabalho na Premier League. Então é necessário, é importante que um jogador ele seja convocado para a seleção nacional para atuar na Premier League. E aí, diante desse questionamento feito pelo representante do Tottenham ao membro da CBF, na conversa foi falado que existe uma grande chance do Ryan ser convocado para as próximas convocações que estarão acontecendo, para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Além disso também, Paulo Henrique e Felipe Coutinho também têm grandes chances, mas esse é assunto para depois. O que tenho a trazer é o Ryan, amigo, tem chance de estar aparecendo já na próxima lista de convocações da seleção brasileira. Então, se o Ryan hoje já é um atleta valorizado, amigo vascaíno, quem dirá aparecendo numa convocação pré-Copa do Mundo da seleção brasileira, que é uma das maiores seleções do mundo. Então, assim, um valor de mercado que está em 30 pode ir para 40 em instantes. Um jogador que está jogando muita bola. E a informação, amigo torcedor vascaíno, dada pelo jornalista Bruno Braz, do portal UOL, é que diante de toda essa trajetória que o Ryan está tendo,
O Vasco, neste momento, fará jogo duro com os clubes europeus. Ou seja, o Vasco não vai vender o Ryan por qualquer valor. Em relação a números estipulados, o Vasco já tem um valor mínimo, 30 milhões de euros, um valor próximo à casa dos 190 milhões de reais. A análise feita pelos dirigentes cruzmaltinos é que a valorização de Ryan ainda está em lastro de crescimento. E mais do que isso, a informação é que havia uma expectativa inicial, sim, que a venda viesse a acontecer nessa janela de janeiro, mas as coisas já podem mudar, porque agora, diante do cenário atual, o Vasco entende como ideal a venda do Ryan na segunda janela, na janela do meio do ano que vem, que é uma janela em que o futebol europeu estará em pré-temporada e o Ryan terá mais tempo de preparação e diante dessa pré-temporada é normalmente o momento em que surgem as ofertas maiores. Então o Vasco entende que no meio do ano que vem é o momento ideal para vender o Ryan, porque vão chegar as melhores ofertas na janela do meio do próximo ano. Então o Vasco está tratando o Ryan de fato como uma grande joia, uma grande promessa, mas acima de tudo um jogador que pode não pagar a dívida hoje do Vasco, que supera a casa de R$1 bilhão, mas ajustar em muito financeiramente o clube, amigo vascaíno. Então essa é a situação. Ryan é um jogador valorizadíssimo, um jogador completamente diferente, um jogador que nesse momento está encantando o futebol mundial. Valor mínimo 30 milhões de euros. Isso significa que não pode ser mais? É claro que pode. Mas é aquilo, ó, o valor mínimo é 30. Mas para comprar por 30, você vai deixar um bom percentual no Vasco da Gama. Se quiser levar o percentual todo, aí automaticamente o valor de venda também aumenta. Um Vasco com o pé no chão, muito empolgado com a cria, com o cria Ryan, que pode dar muitos frutos. E é diferente, não tenho dúvidas. O próprio técnico Fernando Diniz, ontem na entrevista coletiva, foi perguntado sobre o Ryan e ele, é claro, rasgou elogios ao cria. Se liga só. O Ryan, embora a concorrência do Ryan seja grande, ele é um jogador extremamente diferente, muito diferente. Ele é um jogador que se apropria também cada vez mais do próprio talento. Ele é decisivo, ele dribla. O Ryan ele é um atacante, um dos poucos atacantes do futebol brasileiro que é completo. O Ryan ele é grande, ele é rápido, ele é canhoto, ele chuta bem, ele passou a entrar na área e fazer gol de cabeça. Hoje em dia ele recompõe bem, ele fecha bem, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de falso 9, ele pode jogar de 9, ele pode jogar na outra ponta. Então o Ryan é um jogador que está desabrochando no momento que ainda a lista não está fechada. Então ele também vai se colocando numa situação de possível convocação, na minha opinião. É, amigo vascaíno, definitivamente Ryan tá jogando muita bola, né, cara? Tá surreal ver o cria jogando. Mas